O Thales faz um comentário longo, vamos tentar ver em etapas o que podemos conseguir aqui. Ele diz o seguinte: muito obrigado, mestre, por responder minha pergunta. A pergunta dele eu respondi no vídeo 26, elementais espíritos da natureza. Porém, ele se referia a um assunto e eu entendi que elementais seriam as salamandras, duendes, silfos. Acabei fazendo um vídeo, ficou bom na minha opinião. Pois bem, quando digo espíritos da natureza, me refiro mais aos indígenas e do que os próprios celtas. Fiz uma referência aos celtas naquele vídeo. Me refiro mais aos indígenas. Medicina sagrada, ervas de poder, espíritos dos animais. Bom, vamos começar aqui pelos indígenas. Um bom tempo atrás, houve um comentário, o governo, a população, os policiais de uma cidade americana achavam estranho, naquela cidadezinha, não ter crimes, não haverem crimes, durante anos e anos, décadas, não haverem crimes de repercussão, brigas tolas, sim, mas nenhum crime que levasse a tribunal, morte, assaltos de grande vulto, não havia nenhum desses crimes. Então, um grupo de cientistas, ocultistas mesmo, não era muito em voga isso de ocultismo na época ainda. Eles foram até a cidade para tentar descobrir por que a população, pequena população, mas mesmo assim, por que dezenas, décadas sem crimes violentos? Por quê? Não conseguiram descobrir isso, encontraram uma paz muito grande entre os habitantes em todos os sentidos. Eles mesmos sentiam algo diferente em relação a outros lugares. Não conseguiram ver a olhos vistos, sentidos, não conseguiram descobrir o que deixava aquela cidade tão tranquila, tão pacata. Aí foram na biblioteca ver o histórico da cidade e descobriram algo muito curioso. Lá, onde aquela cidade foi construída, existia um cemitério. O cemitério ficava bem no meio do que hoje é a cidade, um cemitério dos indígenas que povoaram as Américas, aquela tribo, um cemitério debaixo da praça central da cidade. Povo pacífico, eram aborígenes vegetarianos, comiam só elementos da natureza, não matavam animais, não concordavam com isso, não brigavam, guerra entre tribos, nada disso, eram totalmente pacíficos e morreram todos de morte natural e foram enterrados lá. Alguém veio muito tempo depois e construiu uma cidade lá em cima, colocou em cima deles, em cima do cemitério, colocou a cidade. Aí os ocultistas levantaram a seguinte teoria: a paz interior daqueles índios, os espíritos daqueles índios ainda mantinham uma certa egrégora naquele lugar e a cidade se beneficiava dessa egrégora positiva do pacífico que eles eram, como se diz assim, da inocência, eram pacíficos mesmo, e aquela egrégora os tornava, os moradores, também pacíficos, a ponto de não haverem brigas violentas, morte, assassinato, né? Roubos de grande vulto, pessoas do bem, só moravam pessoas do bem, mesmo as pessoas que vinham de fora para morar lá, com o tempo se moldavam à cidade. Ficou muito curioso. Aí vem isto de espíritos da natureza, espíritos indígenas. O povo indígena, vamos colocar que tem pouca cultura.
pouca cultura do homem branco, do homem civilizado. Os indígenas têm pouca cultura do homem civilizado, até hoje tem pouca cultura da civilização, mas tem muito mais sabedoria do que o homem civilizado. Muita sabedoria. Ervas não usam remédios alopáticos, usam remédios nem homeopáticos, remédios da natureza, chás, ervas, tudo colhido na mata, ali do lado. Amam os animais, vivem em harmonia com os animais, sabem os costumes dos animais, não prejudicam esses costumes e não são atacados por esses animais. Respeitam seus iguais e respeitam aqueles que não são iguais a eles, ou seja, os animais das florestas. O conhecimento das ervas deles, dos indígenas em geral, toda a nossa medicina alopática é aquela que está na farmácia. Toda a medicina alopática é baseada em ervas, plantas, frutos, cereais. Eu trabalho na feira, vendo cereais. Eu tenho problemas de saúde? Tenho, todo mundo. Na minha idade, dizer que não tem cabimento. Eu tenho problemas, tenho coisinhas na saúde, a idade, falta de respeito com o próprio corpo, abusando, tenho meus problemas de saúde. Porém, só vou no médico e só tomo remédio alopático se for para algo urgente. Passou aquele momento, depois de uma certa idade, passamos a tomar remédio de uso contínuo. Medicamento de uso contínuo. Eu tenho meus medicamentos de uso contínuo, sim, porém nenhum foi comprado em farmácia. Foram comprados na feira livre, numa barraca de ervas, numa barraca de frutas, na minha barraca mesmo. Eu vendo, eu tenho alguns elementos da natureza que são para problemas difíceis, para muitas pessoas, difíceis de resolver, difíceis, incuráveis até mesmo. Eu tenho na minha barraca, porém, qual é a diferença entre isto que eu tomo? São ervas, sementes. A diferença disso que eu tomo, qual é a diferença disto que eu tomo com a diferença do que se compra na farmácia? A diferença principal são os efeitos colaterais. Não sinto nenhum efeito colateral. Se estivesse tomando medicamentos alopáticos para os mesmos problemas, meu corpo já estaria muito pior do que está. Quer dizer, se usamos da medicina indígena, de plantas, árvores, de alimentos mesmo, se usamos da medicina indígena, nossa saúde se manterá boa por muito mais tempo. Então, aí vem o que o Tales disse. Em seguida ele fala, por exemplo, eles acreditam que a medicina da ayahuasca é um espírito revelado da natureza. A ayahuasca eu conheço pouco, mas eu sei, é uma mistura de várias ervas que se torna um pouco alucinógeno. Por isso dizem que é espírito revelado da floresta. Já comentei sobre a ayahuasca aqui. Não concordo com usar de elementos alucinógenos para evolução. Alucinógenos, tira a pessoa do seu natural, dá uma certa confusão e informações diferentes vêm. Ou seja, enquanto estamos sob o efeito desse ayahuasca, nossa intuição, a gente diz que é intuição. Nossa intuição vem, palavras, visões, muita coisa vem à mente. Esse unguento, esse preparado,
liberta um pouco a pessoa da razão. Liberta, deixa a pessoa mais liberada. Quantas vezes a pessoa chega numa danceteria, num lugar de festa, e toma um álcool, algo alcoólico, dentro do que... A pessoa responsável vai tomar algo alcoólico dentro do que ela suporta. Mas a pessoa sabe que se tomar alguma coisa de álcool, vai ficar mais livre, mais liberada, vai perder as amarras conceituais do não poder, não ser o correto, vai ficar mais à vontade, livre mesmo. E esse ayahuasca, por ser de ervas alucinógenas, é o que eu sei, libera a pessoa dos conceitos, das leis aprendidas, das leis ferrenhamente impostas, e torna ela um pouco mais liberada para ouvir aquilo que ela não ouviria normalmente, ouvir coisas que venham de cima mesmo. Liberaria. Só que eu vejo uma dificuldade muito grande em consumir algum elemento alucinógeno. Seria de estar recebendo informações sem estar preparado para entender. Ouve muita coisa, aprende coisas verdadeiras, sim, mas não está preparado para compreender, ou seja, não aproveita o que vem. É uma maneira artificial de adquirir a luz, se bem que não adquire a luz, se vai até lá, mas quando passa os efeitos, volta, cai, meio pesado, mas cai, volta para cá. Falou um monte de coisa, metade não tem sentido, metade não tem como comprovar, é muita coisa, acaba não acreditando de certa maneira. Eu digo novamente, não tenho muito conhecimento sobre a ayahuasca. Eu ouvi falar uma vez que são ingredientes alucinógenos. Como eu disse, bebemos alguma coisa para ficarmos mais à vontade. Bebemos esta beberagem para ficarmos mais à vontade também. Liberar o nosso racional, abafar, emudecer o nosso racional, porque é o racional que atrapalha a intuição. Fazemos isto, ouvimos muita coisa, vemos muita coisa, mas temos que correr atrás de aprender, de ter sabedoria suficiente para aceitar, para traduzir tudo isso. Aqui, a grande riqueza dos nossos antepassados aqui da América me deixa com os olhos brilhando. Se lhe deixa tão apaixonado assim, quem sabe não esteja em seu passado kármico uma existência destas. Todos nós tivemos um passado kármico, tivemos um histórico de reencarnação. Fomos pessoas maravilhosas no passado e fomos monstros da pior espécie também no passado. Encarnação anterior ou as encarnações. Uma existência atrás, algumas existências atrás, fomos pessoas maravilhosas e outras fomos terríveis pessoas. É assim mesmo que funciona a vida eterna, que se passa em existências. Então eu digo, meu querido Thales, se te deixa emocionado, toca histórias em relação aos índios das Américas, a medicina sagrada, espíritos dos animais, plantas, tudo isso se lhe deixa emocionado, aproveite, tente se entregar mais a essa emoção. Quem sabe seja uma porta, uma pequena fresta para encontrar coisas, para aprender coisas maravilhosas e sem necessidades externas, sem beberagens externas de qualquer tipo. É exatamente isso. Quando eu era casado, eu saía e a falecida, a esposa, demorava um pouco mais. Eu ficava lá fora esperando
Ela saía e ficava olhando para a lua, apaixonado pela lua. Não sabia por que ficava olhando aquilo lá. A lua, um céu escuro ainda, estrelas e a lua cheia, minguante. Ficava olhando para a lua cheia principalmente, olhava para aquilo e ficava extasiado, maravilhado. Não sabia por quê, mas eu achava lindo aquilo. Até que um dia eu ouvi que olhar muito para a lua significa que o anjo da guarda está perto. Anjo da guarda, vamos traduzir hoje que eu estava mais próximo da essência, mais próximo da luz, próximo de alguma fresta, como eu estou dizendo agora, alguma fresta para algo maravilhoso, para conhecer algo maravilhoso. E assim temos de aproveitar os momentos, amar a natureza intensamente. Então vamos lá e vamos nos entregar em êxtase até mesmo à Mãe Natureza, olhando flores, árvores, verde. Eu me entregava em paixão à lua. Ao que eu entendo, você se entrega a esses pensamentos, a essas histórias de antepassados. Aproveite, pode ser o seu momento, a sua deixa de procurar algumas coisas dentro de si. Tem alguma informação? Vai receber alguma informação? Pode tentar conferir. Tem locais, tem lugares sérios que ajudam a gente a conferir informações. Aprenda a saborear o que de dentro de você vem. Saborear um bem-estar que lhe traz relembrar estes detalhes que você contou. Então se entregue a isso, sozinho, quietinho num cantinho. Vai lá e se entregue, deixe vir. Olhos brilhantes, quem sabe marejando. Isso é delicioso, delicioso quando o nosso emocional é tão forte, tão gostoso, que marejam os olhos. Significa que estamos tocando de verdade em algo que não conhecemos, mas é belíssimo, sério e belíssimo, e estamos indo no caminho certo. Se procure mais ainda, se explore mais ainda. É uma chance maravilhosa que está tendo de conhecer o seu íntimo através de histórias do passado. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os amigos, inscreva-se em nosso canal. Aproveite e visite também o nosso blog Alquimística. O endereço está aí debaixo. Aproveite que já está aqui, assista mais alguns vídeos, algumas sugestões estão aí.